Empreender é para todos? Começar com 0€ a empreender ou com um fundo de emergência? Será que não existem pessoas que desistem cedo demais? Bem-vindos E bem-vindas ao Deu Match Podcast. Eu sou a Bruna. E eu sou o Rodrigo e hoje vamos falar sobre empreender no digital. Vamos tirar o elefante da sala, já no início do episódio. Bora lá. Empreender no digital é para todos? Pergunta difícil. Eu acho que não é para todos. Sim, eu também concordo. Acho que há um conjunto de características que não se encontra em toda a gente. Podemos tentar discuti-las. Não sei se tens de forma clara identificadas quais são essas características, mas bora lá. Bora lá. Olha, eu sinceramente acho que quando alguém decide empreender tem que ser alguém responsável. E eu digo isto porque empreender, seja em que área for, quando dizemos empreender no digital não tem que ser na área do marketing digital, mas quando decidimos empreender, seja em que área nós escolhemos que seja, eu acho que é importante nós sermos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos. Vai depender de nós, não é? Principalmente no início, quando estamos a começar. Então eu acho que se não formos pessoas responsáveis que têm que perceber que se nós não fizermos alguma coisa, as coisas não vão aparecer feitas sozinhas, não vai haver ninguém que se vai responsabilizar por aquilo que nós fazemos, não é? Porque se nós queremos chegar àquele resultado, temos que ser nós a lá chegar e a fazer por lá chegar. Então eu acho que isso é uma das principais características, é nós levarmos isto a sério. Não é só, agora vou empreender porque está na moda, e vou empreender porque agora toda a gente empreende. E vou empreender porque posso fazer os meus próprios horários e tudo isso. Exatamente, mas perceber que há uma grande responsabilidade por trás disso. Eu concordo. Outra das características acho mesmo que é a resiliência, não é? Porque, mais uma vez, as pessoas acham que às vezes vou empreender e a minha vida vai mudar e isto vai ser um mar de rosas porque agora trabalho às horas que eu quero, quando eu quero e tudo isso. E voltamos aqui um bocadinho à mesma linha e vai haver muitas adversidades, vai haver obviamente os benefícios, os frutos de um trabalho bem feito com consistência, porque a maior parte das vezes, acredito eu, os resultados não vão aparecer logo, é preciso não desistirmos pelo caminho e esse é um dos erros que às vezes acontece, que é as pessoas começam a não dar resultados logo, desistem. E nunca chegam a atingir aquele patamar que podiam e não chegam ao ponto de recolher os frutos do trabalho que estavam a fazer, não é? Sim, eu costumo dar esse exemplo aqui ligado às redes sociais, mas é aquela imagem que certeza muitos já viram, que é debaixo de terra um senhor com um machado na mão a partir, não é? a pedra, a terra para lá chegar, e vira as costas e desiste mesmo quando está a um passo, ou seja, fez o caminho todo e quando está a um passo desiste. Eu acho que resiliência é muito sobre isso, porque empreender é querer mandar a toalha ao chão, às vezes 10 vezes por dia, quando as coisas correm mal. Só que também é o saber que nós somos fortes o suficiente para não o fazer. E eu acho que empreender é mesmo para quem é resiliente, porque vai haver tanta coisa que vai correr tão mal. Vai haver muita coisa que vai correr bem, mas vai haver tanta que vai correr tão mal. Quando eu digo mal, não vai correr como vocês esperam, não vai correr como nós ambicionamos, como nós queremos. Só que é algo que eu acho que para quem realmente faz porque gosta, porque tem uma missão muito grande, tem um propósito, tem um objetivo muito grande naquilo, eu acho que é algo recompensador, mesmo quando as pessoas, não é? Mesmo quando nós temos que passar por coisas menos boas e coisas que não é... Concordo, olha, tocaste em duas coisas muito interessantes. A primeira foi teres feito aquela analogia ali a uma imagem. Eu lembrei-me logo de outra que me veio à cabeça, que é a tal imagem do iceberg, que só aparece a ponta do iceberg e depois cá em baixo estão as outras coisas todas que ninguém vê. Porque está, mais uma vez reforçando, toda a gente vê a parte boa, não é? do empreender, mas cá em baixo está muitos sacrifícios, muitas coisas que ficam por vezes para trás, para ter então as tais coisas que estão no topo do iceberg. Sim, e eu acho também que é, e para quem empreende no digital, ou seja, quem tem um negócio que está no online, ou seja, antigamente, ou seja, empreender não nasceu agora, ainda que muita gente agora empreenda, ou seja, o meu pai é empreendedor, os teus pais são empreendedores, ou seja, há muita gente que já empreendia antes sequer das redes sociais existirem. Então eu acho que agora não é mais fácil que ficou, mas ficou mais acessível a empreender porque há outras profissões. Tem a ver também com a digitalização do conhecimento. Exatamente. Completamente. E não há tantos custos para empreender no digital como há noutras áreas, não é? Não temos custos fixos, não temos logo um grande investimento de entrada, não é? Quando empreender no digital é diferente. Nós só precisamos, como costuma dizer em termos físicos, de internet, um computador, alguns equipamentos, para além, não estou a falar do conhecimento, não estou a falar
não é? De tudo o resto que é preciso. Mas assim, não é preciso investir em grandes máquinas, não é preciso investir não é? Ou seja, ingredientes, em tecidos, em coisas que antigamente eram, A não é? barreira de entrada nos negócios digitais são claramente mais baixas comparadas com outro tipo de negócios. Voltando a um ponto que eu tinha disse que eram duas coisas que me fizeste lembrar, foi a questão também do acordar, se calhar naqueles dias mais desafiantes, que às vezes também se pensa que, apesar do propósito ser forte, apesar de fazermos o que gostamos, que não há dias menos bons, ou dias maus, dias que nos apetece não sair da cama, na verdade, e também deixar mais uma vez esse modo, porque este é um podcast onde falamos sobre essa realidade, e eu acredito muito que há dias que são assim, só que os que não são assim têm que compensar também muito estes em que é desafiante, em que às vezes estamos mais desmotivados, porque esses dias acredito mesmo que vão acontecer. Sim, e há semanas, às vezes não são dias, são fases, semanas não é? que correm menos bem, ou porque parece que estamos numa maré de azar, e eu não sei, ou seja, eu acho que é muito fácil nós nos identificarmos com isto quando empreendemos, porque eu acho que passamos todos um bocadinho pelo mesmo, parece que há fases que as coisas não correm bem, nada corre bem, há outras que parece que nós estamos, não é, lá em cima, que ninguém nos derrota, ninguém nos diz nada, porque nós estamos a viver uma fase incrível, e eu acho que empreender é muito sobre também conseguir equilibrar este sobe e desce, não é? Porque nós vamos ter estes momentos, é normal ter estes momentos, por exemplo, quando estamos muito bem no nosso negócio, porque seja a nível de faturação, seja a nível de que as coisas estão a correr bem, seja a nível de organização, de processos, tudo, quando as coisas estão a correr muito bem, normalmente depois vem algo, não é? Seja um novo desafio para nós enfrentarmos, seja uma nova coisa que nós precisamos de aprender, seja uma nova coisa que nós precisamos de testar, para virmos cá para baixo para conseguirmos aprender novamente alguma coisa. E eu acho que nem toda a gente, e por isso é que eu comecei este podcast com essa pergunta, nem toda a gente está disposta a passar por isso. Mas também eu quero salvaguardar aqui que empreender também não tem de ser para toda a gente. O mundo precisa de pessoas que não sejam empreendedoras. E existe também outro conceito de intraempreendedorismo, ou seja, dentro de uma empresa, que não é a tua, não é? No fundo, tu teres esta coisa de quereres criar lá dentro, não é? De fazeres diferente, de criares algo, de trazeres outro tipo de dinâmica, ou seja, não tens que ser tu a lançar o teu próprio negócio para teres este tipo de dinâmica dentro de ti, porque isso também, ao fim e ao cabo, nasce mais dentro de nós, mas também se trabalha ao longo do tempo e tu podes aportar isso a uma organização, obviamente, não é lançar só E há o teu diferentes próprio tipos de negócio. empreendedores, ou seja, nós temos pessoas extremamente comunicativas que querem empreender e falar para o mundo, temos outras que só querem ter, ou seja, só querem gerir a sua agenda e fazer as coisas, não querem crescer muito mais que aquilo, querem ter aquele rendimento ao fim do mês, mas para conseguir gerir o seu tempo, ou seja, nós temos vários tipos de empreendedores, porque eu acho que isso também se prende com o facto de nós sermos pessoas diferentes. Nós temos pessoas que querem atingir um resultado de faturação, ter tempo para a família, outros querem ser alguém que vai viajar pelo mundo enquanto tem um negócio, outros não, outros querem empreender para um dia ter uma grande empresa com muitos colaboradores, com muita gente, não é? Para um dia virar empresário. É a tal questão, não é? O que é o sucesso para ti, não é? Afinal e ao cabo, cada um de nós tem a sua definição, não há o certo ou o errado, cada um de nós valoriza umas coisas, outras, e está tudo bem em relação a isso. Queria trazer também outro ponto que eu acho que é fundamental em relação a esta questão do empreender, e no digital também, obviamente, que é o investimento no desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que, ok, tu tens que ser muito bom tecnicamente naquilo que tu vais vender, naquilo que estás a aportar enquanto serviço, produto, etc., mas, ou seja, enquanto empreendedor, o desenvolvimento pessoal vai ser fundamental, pelo menos para a sustentabilidade do teu negócio ao longo do tempo. Queria perceber o que é que tu achas sobre isso também, que eu sei que é algo que tu fazes com regularidade, mas queria que desses também a tua opinião e como é que tu fazes em relação a esta parte de trabalhares constantemente. Eu acho que é muito importante nós focarmos em nós, não é? Ou seja, enquanto empreendedores, porque eu acho que é algo que nós vamos ter que estar sempre a fazer. Ou seja, concordo. não só 100%. no que diz respeito ou seja, à parte técnica, que isso aí já nem se mete em questão, nós para empreendermos numa área, o mínimo que nós podemos fazer é saber o que é que nós estamos a fazer, não é? Porque isto não é só, e agora falando aqui na parte digital, isto não é só hoje em dia, só porque eu tenho um telefone, eu agora vou para a internet e vou ensinar as pessoas a mexer nos telefones, vamos imaginar, ou a mexer nas redes sociais. Não é assim. Aliás, hoje em dia, por causa de já existir muito esta questão de fazer isso, é que as pessoas estão a descredibilizar cada vez menos estas coisas, não é? A descredibilizar cada vez mais. Aliás, estas coisas, porquê? Porque já não acreditam, porque a barreira de entrada é tão baixa que é muito fácil com um telefone vender... Isso dava para outro tópico do outro podcast, tópico, claramente, sim. Que é a questão também de, ok, o conhecimento vir para o digital tem super benefícios, trabalho com muitos infoprodutores e é uma área que eu adoro, mas ao mesmo tempo também tem este desafio de separar às vezes o que é informação fidedigna e que
na prática é mesmo assim ou não, de outra que é mais falaciosa. Sem dúvida, Há sem dúvida. esse perigo, chamamos-lhe assim, também nesta questão do digital. Sim, e na parte de desenvolvimento, ou seja, de trabalharmos em nós e naquilo que nós somos enquanto pessoas, para além de empreendedores, eu acho que é muito importante nós procurarmos sempre, seja em livros, em cursos, em mentorias, em pessoas à nossa volta que nos ajudem, seja em sermos acompanhados por alguém, mas é muito importante porque nós, para além das competências técnicas, nós temos que aprender muita coisa quando somos empreendedores. Nós temos que aprender a lidar com as outras pessoas, temos que aprender, ou seja, a conseguir apresentar o nosso serviço às outras pessoas, ou seja, a comunicação, não é? De forma a que elas o queiram comprar, e temos que ter confiança em nós próprios. Temos que nos proteger da questão da exposição, porque vamos ter que nos expor e vamos ter que saber lidar com isso. Vamos ter que trabalhar também muito em nós, em questão de nem sempre vai correr bem, mas eu tenho que aguentar mesmo quando não vai correr bem. Ou seja, eu acho que há muita coisa que nós temos que trabalhar e que não é ensinada na escola, não é? Ou seja, quando eu digo na escola, na faculdade, muita gente às vezes diz assim, ok, para ti é fácil porque tens um curso na faculdade em XYZ e vais conseguir aprender porque foste boa aluna. Isso não tem nada a ver. Há pessoas que, e tu já vais ter a oportunidade de contar o teu percurso, mas há pessoas que tiraram um curso completamente diferente do que estão a fazer hoje em dia, empreendem, têm sucesso porque, mais do que a parte técnica, porque a parte técnica é uma coisa que qualquer pessoa consegue aprender. Qualquer pessoa consegue aprender uma parte técnica desde que esteja disposta a fazer isso. Agora, a parte pessoal, não é? As skills, as competências pessoais, o lidar com as pessoas, o saber ouvir o cliente, o ter a inteligência emocional de não ir sempre abaixo, sempre que acontece uma coisa má, que é difícil, mas não ir, o acreditar em nós próprios, o saber que nos vamos sabotar e saber que o nosso cérebro nos vai enganar às vezes suficientes para o fazer. Eu acho que é muito importante ter isto em consideração, porque se nós só nos focarmos na parte técnica, nós não vamos chegar, entre aspas, a lado nenhum. Porque técnico toda a gente é, mesmo os que não são empreendedores. Toda a gente é a parte, não é? Que eu quero ir para uma profissão, eu tenho que ter a parte técnica. No mínimo, não é? Eu quero ser dentista, eu tenho que saber. Eu quero ser professor, eu tenho que saber. Quais são os melhores métodos de ensino, não é? Se eu quero ser enfermeiro, eu tenho que saber, tenho que estudar a parte técnica ao mínimo. Agora, o que faz de nós bons profissionais, maus profissionais, bons empreendedores, bons, salvo erro, não é? Os empreendedores que têm o sucesso que eles definem para eles, os empreendedores não têm esta parte, a parte pessoal. Completamente. E a tocar em relação àquilo que eu disse da parte do desenvolvimento pessoal e da parte também do conhecimento técnico, ou seja, hard skills, soft skills, eu acho mesmo que no digital também há um desafio que nós temos, que é a questão de o digital também evolui muito rápido. Quando falamos aqui em plataformas, no meu caso é mais plataformas de gestão de anúncios ou plataformas de análise, no fundo, aquilo está sempre a evoluir. E também no teu caso, com as redes sociais e tudo isso, então nunca vamos poder descurar esta parte, tal como acontece noutras profissões que são não do digital, mas digamos que não é, eu agora estudei X tempo ou X horas, o que for, e a parte das hard skills está check, e agora é só a parte do desenvolvimento pessoal. Eu acho que as duas vão sempre trabalhar para a parte, se calhar há fases em que vamos ter que dedicar mais à parte do desenvolvimento pessoal, ou outras fases em que vamos dedicar à parte das hard skills, mas num ponto de vista geral vamos ter que estar sempre a trabalhar as duas, mas a fim e ao cabo esta junção é que permite tu conseguires empreender pelo menos a médio e longo prazo. Eu acredito muito nisso. Tocaste mais uma coisa interessante que eu queria que explorássemos, que é a questão também da confiança, que eu acho mesmo que o empreendedor muitas vezes não tem a confiança logo, e eu acho que ganhas essa confiança ao longo do tempo, porque às vezes há aquela questão, e agora aquele conceito do síndrome do impostor, nós começamos e pensamos, se calhar, quem sou eu para prestar este tipo de serviço ou para ajudar esta pessoa? Porque somos nós a sabotar-nos, no fundo, em relação àquilo que nós sabemos e que somos capazes de fazer. Mas depois, quando deixamos o tempo atuar e conseguimos provar isso a nós mesmos, que é tendo resultados, acho que essa confiança vai sendo cada vez maior, depois vamos recebendo testemunhos dos nossos clientes, das pessoas que compram de nós, e vamos trabalhando sobre isso. Eu acho que o processo é muito importante. Para mim, o processo é tudo. Eu, desde que comecei, tenho feito uma caminhada assim, não é? A aumentar tal como tu. Ou seja, tem sido meses e anos de crescimento, parece que é sempre a subir, não é? Aos olhos dos outros.
Mas para nós não é assim. Nós sabemos que sobe e desce, e sobe e desce, e sobe e desce. E às vezes não tem a ver com o número ou com a faturação, tem a ver com como nós nos sentimos. E eu acho que isso está muito preso à confiança que nós também vamos ganhando ao longo desse processo, porque à medida que as coisas vão dando certo, à medida que tu consegues fazer uma coisa que tu nunca tinhas conseguido fazer antes, e aqui abrindo mesmo o jogo, eu até estava a comentar contigo no outro dia, que no meu primeiro evento presencial, que eu ganhei uma confiança a fazer uma venda presencialmente que eu não tinha. Ou seja, eu já tinha vendido online, não é? Na questão de as reuniões, os eventos online para lançar um curso. Eu já tinha ganho essa confiança, ainda que há sempre coisas a trabalhar. Eu lembro-me quando comecei a empreender, eu cobrava... Eu disse-te quem te viu e quem te vê, não é? Sim. Eu lembro-me quando comecei a empreender, eu cobrava... Acho que a minha avença mais alta na altura foi 150, 200 euros. E isto, hoje em dia critica-se muito esta questão, mas eu acho que há um começo sempre. Até porque não temos confiança, ou porque ainda estamos a aprender, ou porque não temos resultados. Eu fiz muito pro bono na altura, antes sequer de empreender, porque queria ganhar experiência. E eu acho, sinceramente, que a confiança é uma coisa que se vai ganhando. Porque hoje em dia, não é? Com a qualidade que eu entrego o meu trabalho, com os clientes que eu já tenho, com as coisas que eu faço, com os processos que eu tenho, com as pessoas que já têm a trabalhar comigo, tudo isso, para mim era impensável cobrar aquele valor. Não por uma questão de, agora só cobras X ou Y, não, porque eu sei a qualidade daquilo que entrego, eu sei os resultados daquilo que entrego. E eu acho que a confiança deve-se muito a isto, do ir aprendendo, o ir tendo o resultado, ou o cliente tem aquele resultado, ou nós temos aquele resultado, ou nós conseguimos passar uma barreira que nós tínhamos. E nesse evento presencial, eu sinto que eu passei uma barreira que eu tinha, porque eu nunca tinha vendido presencialmente, principalmente uma coisa acima dos 1000 euros. Para quem está aí desse lado a ouvir-nos, de certeza que vai pensar do género, eu nunca vender uma coisa de 1000 euros. Não é? E eu disse exatamente o mesmo. Eu lembro-me perfeitamente de discutir isto com o Rodrigo, que era, nunca ninguém vai pagar este valor. Até avanças que eu tenho hoje em dia de gestão de marca pessoal, eu dizia ao Rodrigo, estás louco? Ninguém nunca vai pagar este valor, porque isto é uma coisa que está dentro da nossa cabeça, é uma síndrome. E eu lembro-me perfeitamente. E agora que as coisas vão acontecendo, agora que eu vou fechando aquele cliente, ou que vou dando aquele passo, alguém me compra aquele produto, eu vou dando mais um passo, não sei o quê. À medida que as coisas vão acontecendo, eu começo a ganhar confiança, e hoje em dia já é mais fácil, entre aspas, para mim fazer isso, do que era antes, quando eu comecei. Quando eu comecei, se alguém me dissesse algum dia, tu um dia vais estar em frente a praticamente 30 pessoas e vais-lhes vender um produto de mais de 1000 euros, eles vão comprar. Eu não acreditaria, porque eu nem tinha confiança para vender 200 nem 300, quanto mais 1000. Completamente, eu sei bem disso. E pronto, nós temos evoluído muito em conjunto nesse sentido, damos muita confiança um ao outro, e acho que tem sido um processo muito giro da nossa parte. Em relação a esta parte também de empreender, tu tocaste ali num tópico muito interessante que eu gostava que explorássemos também, que é a questão de quando começamos, será que faz sentido o pro bono? E deixar já aqui um disclaimer que a Bruna também tocou, que é, eu acho que não há o certo ou errado naquilo de comecei por 150, comecei por 300 euros, há quem comece por 1000, e isso depois muitas vezes tem a ver com confiança, mas também tem a ver com o tipo de serviço que entregamos, mais completo, menos completo e tudo isso. E não é um que é mau porque cobra pouco, e não é outro que é melhor porque cobra muito, isso depois já é toda uma outra história. Mas voltando aqui à questão que eu te queria também que explorássemos, faz sentido começar a empreender ou a prestar serviços pro bono? O que é que tu achas sobre isso? Olha, eu acho que depende, porque, e esta é a resposta... A resposta de consultor. A resposta de consultor que diz sempre depende. Mas eu acho que depende muito da fase onde tu começas a empreender. Imagina, se tu já tens muita experiência naquela área, vieste de uma empresa, por exemplo, não é? Ou seja, vieste de uma empresa já, agora estás a criar o teu próprio negócio, já tens muita experiência naquela área, não faz sentido tu fazeres pro bono. Porque tu já tens, ainda que seja através de uma empresa, resultados comprovados. Ou seja, tu já deste experiência a clientes, já trabalhaste com pessoas, já deste resultados. Agora, quando tu começas, por exemplo, como eu comecei, não é? Que eu tinha muito pouca experiência. Aliás, quando eu fiz os pro bono, eu não tinha experiência. Eu ainda estava a acabar a pós-graduação. Partilha um bocadinho, ou seja, do teu percurso também académico, para as pessoas terem contexto. Sim. E faz essa ponte. Sim, para aí. Vou tentar ser rápida para conseguir, porque pronto, não é? Se contássemos a nossa vida toda, ficávamos aqui. Mas basicamente, eu tirei gestão de marketing no ISCTE. Foi uma licenciatura que eu adorei fazer, ainda que seja muito teórica, não é? Ou seja, não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia. E eu tive ótimos professores e a dinâmica é muito boa de estar na faculdade. Eu acho que toda a gente devia passar por isso, porque nos dá responsabilidade, nos dá
dá-nos outra responsabilidade em relação à nossa vida, à nossa mentalidade, àquilo que nós queremos fazer, perspectiva de futuro. Eu acho que é muito importante passar pela faculdade nesse aspecto. Agora, eu também sei que não é na faculdade que nós aprendemos muitas vezes o que nós estamos a fazer hoje em dia, então está tudo bem se não for pela parte técnica. E eu comecei em gestão de marketing, eu na altura fiz muitas coisas na faculdade, eu era aquela pessoa que não conseguia estar quieta, nós já falámos sobre isto, eu tinha que estar sempre a fazer alguma coisa, eu presidi projetos, núcleos, organizei eventos com muitas pessoas, eu sempre estive rodeada de muita gente porque era algo que eu queria fazer na minha vida. E eu achava, no 12º ano, no terceiro ano da faculdade, que eu iria estar, no início do terceiro ano, a trabalhar na L'Oréal, numa grande empresa, um dia a ser diretor de marketing da L'Oréal. Eu tenho lá isso no meu plano. E alguém da L'Oréal perderam um grande talento. E as coisas foram acontecendo, e quando cheguei ao fim do terceiro ano eu já tinha uma ideia completamente diferente. Eu sabia que eu algum dia, em certo ponto, eu ia ter o meu negócio, e foi isso que não me fez entrar nas grandes empresas. Ou seja, eu fiz muita candidatura, e quando chegava à altura quase da entrevista final, eles perguntavam-me o que é que eu ambicionava para o meu futuro, e eu, ingênua, entre aspas, não é? E honesta como eu sou sempre, dizia, eu quero ter o meu próprio negócio. Isso é aquela pergunta que vocês dizem tchau nas grandes empresas, porque eles não querem empreendedores lá, porque vão sair, é um custo que eles vão ter, não é? É normal, é um custo que eles vão ter que vai embora. Então a seguir eu fui trabalhar para uma agência imobiliária como estágio. Foi aí que começou o meu mundo, não é? Com o imobiliário, porque eu trabalho muito o ramo imobiliário, eu conheço muito bem o ramo imobiliário, eu trabalho com muitos consultores, tenho muitos alunos consultores, dou muita formação no ramo, porque eu comecei aí. E eu aprendi tudo. Eu lembro-me perfeitamente de ir à entrevista do estágio e eu já levava uma data de coisas, porque eu tinha explorado muito em casa e eu queria fazer muita coisa, e elas ficaram, eu fiquei logo, ou seja, elas ficaram muito contentes. No próprio dia ligaram-me a dizer que eu tinha ficado, então aquilo foi muito rápido, porque eu realmente queria muito estar ali. Eu pesquisei muito para estar ali, porque eu queria uma oportunidade para provar o meu valor. Depois, entretanto, fui tirar uma pós-graduação na área de marketing digital para me especializar mais, porque a minha licenciatura tinha sido muito técnica e eu precisava de algo mais prático, que era email marketing. Técnica, mas teórica, não é? Na prática. Sim, técnica, ou seja, teórica. Era muito teórica, era muito, o que é o email marketing? Certo, e então e agora? O que é que eu faço com isto, não é? E eu fui mesmo para a pós-graduação por isso, não é? Eu, na altura, estive muito indecisa, pós-graduação, mestrado, mas o mestrado ia-me trazer mais teoria e eu precisava de pôr as mãos na massa, então fui para a pós-graduação e foi incrível. E na verdade, eu estava a fazer pós-graduação enquanto estava no estágio, então eu fiz tudo no marketing digital. Eu fiz anúncios, eu fiz email marketing, eu fiz sites, eu fiz conteúdo orgânico, eu fiz captação até com drone, eu fiz tudo que havia para fazer numa agência imobiliária, porque eu trabalhava... De PPTO, pau para toda a obra. Pau para toda a obra. Eu fiz tudo porque eu queria experimentar tudo, eu queria perceber o que é que eu realmente gosto de fazer. Eu acho que isso é super importante quando nós decidimos empreender, é nós percebermos o que é que eu realmente gosto de fazer. E eu realmente percebi que o que eu mais gostava de fazer era trabalhar a parte do posicionamento da marca pessoal nas redes sociais. Ou seja, na altura nem era da marca pessoal, era das marcas nas redes sociais. Eu gostava muito dessa parte, porque eu adoro comunicação, dá para ver que eu não me calo, eu adoro criar conteúdo, eu adoro ideias, eu sou uma pessoa muito criativa, eu de repente vem-me uma ideia e faço, e começou muito por aí. E eu estava no estágio, e aquilo era um estágio de 9 meses, depois até acabou por ser 12 meses, e eu sabia durante o estágio, e aliás a minha na altura patroa, não é? Hoje em dia cliente, também sabia que eu não ia ficar ali, eu ia voar, eu tinha este espírito já de eu quero ter a minha coisa, eu não sei o que é ainda, mas eu hei de ter. Só que um disclaimer, eu sempre disse à minha mãe que um dia eu vou ter um hotel para cães. Sempre. Portanto, eu sei que um dia eu vou chegar lá. Não sei em que fase da minha vida, mas eu vou ter um hotel para cães. Mas pronto, isso dá para falarmos noutro tema. E depois começou aqui o empreender. E durante este tempo que eu estive entre sair da licenciatura e ir para o estágio, eu precisava de ganhar experiência para quando chegasse a um emprego eu dizer, olha, eu não tenho só a licenciatura, eu fiz isto. E foi aí que eu fiz muito pro bono. Eu trabalhei com um projeto na altura, e foi no LinkedIn que eu arranjei estes pro bonos todos. Eles tinham lá, quem quer se candidatar, ou seja, mas aquilo não era pago, não era pago, era projetos. E eu fiz muitos, eu trabalhei com muitos, eu fiz design, design, não é? Que eu não sou design. Fiz design, eu fiz conteúdo, eu editava vídeos, eu fazia tudo. E as pessoas às vezes eu sinto que as pessoas às vezes têm preguiça de fazer as coisas. Não querem fazer as coisas, porque querem fazer só aquilo que querem fazer. As pessoas querem o resultado, mas não estão dispostas a passar pelo processo até atingir o resultado. Exatamente. E depois, quando eu comecei a empreender, eu comecei a ganhar esta experiência na prática. Ou seja, eu já tinha de projetos, mas eu nunca tinha estado com as pessoas, era tudo muito online, as pessoas mandavam umas coisas e eu fazia. Aliás, eu fiz mesmo muitos, até de conhecidos meus, eu fazia mesmo muitos. E de repente,
Eu fui para o estágio, ganhei muita experiência nesse ano, muita experiência. E quando chegou ao fim do estágio, eu decidi que eu queria voar. E foi aí que eu comecei a empreender. E se calhar é muito diferente do que as outras pessoas fazem. E eu quero que tu também contes a tua história, porque é diferente da minha. Mas eu empreendi, eu não tinha 1 euro no bolso, não é? Eu tinha 22 anos e eu não tinha 1 euro. Ou seja, no que diz respeito, claro, tinha do último salário, mas eu não tinha dinheiro guardado. Eu não tinha um fundo de emergência. Eu não tinha o isso correr mal. Não! Eu fui com tudo, eu pensei assim, eu tenho 22 anos, eu não tenho casa para pagar, eu não tenho empréstimos, eu não tenho... Eu tenho tudo pago, ou seja, não tinha despesas nenhumas. Eu só tinha... Eu vivia na casa da minha mãe, com a minha mãe, então eu não tinha nada que me prendesse disso. Isto correr mal, o máximo que me pode acontecer é, eu estou na casa da minha mãe, não é? E eu tenho, ela dá-me comida, dá-me dormida e eu só tenho que arranjar outra vez um emprego noutra coisa se isto correr mal. E eu Essa questão é mesmo mega e eu acho que esta questão é muito importante dependendo da fase onde estás, mas foi assim que eu comecei. E quando eu dei o salto do género, é agora, também tive medo. A questão é aí onde tu estavas, e aconteceu um bocadinho mesmo, e depois já partilho também, que é as condições que eu tenho para fazer isto. Nós, no nosso caso, tivemos a possibilidade de dar este salto em menos tempo, tendo em conta estas condições, mas há pessoas que vão ter que planear mais Claro. para fazer esta saída, esta questão do empreender. E faz todo o sentido, porque eu acho que não há uma fórmula mágica para empreender, não é? Eu quero empreender, então tu tens de fazer isto. Não, tens de fazer o que fizer sentido na altura para ti. Eu tenho alunas que não precisam, ou seja, dão o salto, e outras que não, têm filhos, têm casa, têm empréstimos, têm coisas à responsabilidade que não conseguem fazer logo. Mas, e agora só concluindo aqui o loop de como eu comecei, porque eu empreender e o pro bono ou não, eu acho que é muito importante nós avaliarmos a nossa situação. No meu caso e na altura que aconteceu, fez sentido para mim fazer pro bono porque eu precisava de experiência, eu queria experiência para eu apresentar que tinha feito e para eu perceber como é que as coisas funcionavam. Quando eu comecei a ganhar experiência, etc., não é? Aí, quando eu fui para o mercado a empreender, eu já cobrava por aquilo que fazia. Então, eu acho que depende muito. Agora, também há aqui uma coisa importante, que isto depende muito da pessoa que está do outro lado. Porque, mesmo quando é pro bono, há uma coisa que não pode faltar, que é o compromisso. Eu acho que às vezes o pro bono acaba por ser do género, não me dá dinheiro, se não der para fazer hoje, eu faço amanhã. Partes, não é? Não, de ambas as a partes. atenção que o empreendedor, o empresário tem que dar a quem está neste regime pro bono, e o compromisso de tu que estavas de pro bono tens que dar para aquela organização. Porque Exatamente. Exatamente, ou seja, tem que haver este compromisso dos dois lados, e eu acho que é muito importante perceber se faz ou não sentido, porque pode não fazer. E por isso, às vezes, não fazer é que as pessoas cobram mais baixo, e há muito esta questão no mercado de o que é que eu vou fazer? A pessoa que começou com 50 euros está a descredibilizar o mercado. Depende. Ou seja, às vezes tem a ver com ela, tem a ver com a confiança que ela não tem. Ela pode entregar um trabalho incrível, mas ela não tem confiança para cobrar mais. E então aí o que ela tem que fazer é trabalhar na parte da confiança. Todo um outro tópico que dava para ficarmos aqui. E tu, conta-nos um bocadinho, ou seja, como é que tu começaste? Eu quero dizer que nós tivemos percursos diferentes, mas eu acho muito interessante que não tem que se ter um percurso igual para começar a empreender, por isso eu queria que tu contasses o teu. Não há tipo um step by step, não é? Não há um processo correto ou errado neste sentido. Então, acima de tudo, eu acho que sempre tive essa visão, sempre não, mas cá na adolescência já tinha aquela visão de um dia vou ter o meu próprio negócio, sabes? Só que a verdade é que no secundário é difícil tomar aquelas decisões do género, vou para qual curso, vou para ali, vou para o... E pronto, acabei sempre por ir para a forma mais genérica, na altura ciências, então para abrir ali o leque de opções, falei um bocadinho sobre este episódio zero, mas acabei por ir para a Engenharia Civil no meu primeiro ano, aqui um bocadinho influenciado. Decisão errada, entre aspas, mas que faz parte do caminho. E acabei depois por perceber que não era para ali e fui para a gestão do desporto, esta decisão já bem mais acertada, ou seja, até agora nada relacionado com marketing digital na prática, engenharia civil. Fiz a licenciatura em gestão do desporto. No meu terceiro ano já fiz um intraempreendimento, ou seja, brincando agora, fundei o núcleo de estudantes da minha licenciatura em gestão do desporto na altura, e aí já também desenvolvi algumas soft skills, na verdade, e conheci algumas pessoas que acabaram por ser relevantes para o meu futuro. Tal questão do networking, eu já estava a trabalhar inconscientemente nessa altura o meu futuro nesse sentido. Então, neste último ano de licenciatura, acabei por criar, em conjunto com a minha equipa do núcleo, um evento em que conheci o meu futuro patrão. Ou seja, ciências no secundário, fui para a engenharia civil, não era nada daquilo, fiz excelentes amigos, foi espetacular, mas a nível académico foi aí que eu refleti
do género, eu tenho que fazer alguma coisa que eu sinta mesmo que vou ser feliz. E eu estava ali nas aulas, eu estava a pensar assim, eu vou odiar a minha vida, eu vou odiar a minha vida. E pronto, depois seguiu com o meu coração, que sempre foi mais relacionado com o desporto, e voltando aqui à parte da gestão do desporto, terminei a licenciatura e fui trabalhar para a empresa de uma pessoa que eu conhecia nesse tal evento que nós criámos, numa escola de formação na área do fitness, ou seja, ligado aqui com a parte de gestão do desporto, e aí é que entrou o marketing digital na minha vida, ou seja, eu fui para uma componente mais de gestão, administrativa, digamos, e lá dentro depois foram lançados alguns desafios dentro da área do marketing. Comecei a gerir a nossa plataforma de cursos online na altura. Depois comecei a fazer outro tipo de tarefas mais relacionadas também com gestão de redes, gestão de comunidades, tudo isso. Ou seja, também passei aqui por um bocado deste percurso de fazer um bocadinho de tudo dentro do marketing, até que lá dentro comecei efetivamente a gerir anúncios online, ou seja, fiz algumas formações nessa área, depois fiz uma formação mais completa de marketing digital, e isto foi uma constante na minha vida. Ou seja, ainda que eu estivesse na licenciatura, eu durante esses 3 anos fiz várias formações complementares à licenciatura em si, e quando estava nessa empresa continuei a fazê-las, e lá dentro ganhei essa responsabilidade de gerir essa plataforma e gerir os anúncios, e então também, afinal ao cabo, ganhei essas hard skills e soft skills, e quando vim para o mercado, ou seja, quando tomei essa decisão, eu acho que já vinha mais preparado, ou com mais confiança pelo menos, para cobrar algo, né? Obviamente não é o que eu cobro hoje em dia, mas na altura eu vinha já com essa perspectiva de ok, eu já tenho esta experiência, já tenho este conhecimento sobre este tema, no caso sobre anúncios online, então faz-me sentido cobrar. Mas agora também posso ser sincero sobre uma questão, que é, eu também tinha bem claro o tipo de clientes que eu tinha, que é, eu não quero fazer só por fazer, ou seja, queria ter clientes que realmente fizesse match, primeiramente, e agora tocando aqui no tópico, primeiramente com a parte dos meus valores éticos e profissionais, tem que haver esse alinhamento, senão a relação não vai durar tempo nenhum, não vou trabalhar para um mês, não é? Mas acima de tudo, o tipo de negócio que era, eu tinha isso bem identificado. Ok? E agora fazendo aqui a ponte com outro tema, que já expliquei aqui um bocadinho do meu percurso, que eu acho que ajudou-me muito nesta transição entre trabalhar por conta de outrem e depois decidir empreender, foi o facto de eu ter alguém, um mentor na altura, que me ajudou neste caminho, alguém que já tinha feito o caminho que eu queria fazer e que, no fundo, ele guiou-me no step by step, naquilo que foram os meus passos para empreender, e obviamente cometi erros na mesma, mas acredito mesmo que ter tomado essa decisão na altura me fez poupar vários erros que consequentemente valeriam obviamente dinheiro, ou seja, na prática investir nessa mentoria fez-me poupar tempo e dinheiro. Tenho essa plena noção. Sem dúvida, isso é muito importante porque às vezes nós achamos que não há ninguém que nos consiga ajudar porque ninguém vai perceber aquilo que nós estamos a passar, porque ninguém vai entender, e há pessoas que já fizeram aquilo que nós fazemos, ou seja, ninguém vem mesmo ao empreender inventar a roda. Há sempre alguém que já fez mais direto ou indiretamente aquilo que nós estamos a fazer, seja abrir um negócio físico, abrir um negócio online, passar pela parte da confiança, passar pela parte do preço, seja o que for que os desafios que nós temos, alguém já fez, e daí isto ser tão importante nós nos rodearmos, seja mentoria, networking, grupos, pessoas que nós conhecemos, cursos que compramos, o que for, nos rodearmos de pessoas que nos vão ajudar a fazer alguma coisa para chegar lá. Então eu acho que isso é muito importante e fez parte também da jornada dos dois. Uma coisa que eu tinha dito e depois acabei por me esquecer de fazer aqui a ponto foi, eu na altura, ou seja, adolescente, sempre disse que queria empreender, e quando estava nessa empresa eu também tinha essa consciência de que um dia mais tarde queria ter o meu próprio negócio, só que eu tinha aquela convicção, que se calhar quem está a ouvir também pode ter, que é, eu achava que precisava de 5, 10 anos a trabalhar por conta de outra, em ganhar experiência em diferentes empresas ou diferentes perspectivas. Nem era tantas diferentes empresas, mas ganhar mais background, ganhar mais experiência para me sentir confiante. Sim. Para tomar esse passo. E às vezes nós na vida fazemos muito isto, ou seja, a questão de vou fazer mais uma formação para me sentir mais confiante, vou comprar mais este equipamento porque é isso que me falta para fazer X, vou comprar mais esta plataforma ou este software porque X, Y, Z. Ou seja, nós andamos muitas vezes nesta roda. Sim. Porque nos falta esta iniciativa, este passo, porque é difícil ter esta coragem de dizer fogo, eu vou arriscar, que é empreender também é um bocadinho isto. Há sempre um risco, não é? Nós falámos ainda há bocado da questão de ok, depende das condições que temos para o fazer, mas há sempre risco de dar errado. Há sempre esse risco. E no dia-a-dia do empreendedor vai sempre haver este risco de tomarmos uma decisão errada, então é uma vida também com muita responsabilidade, como disseste no início. Sim. Se não for por outros fatores, nem que seja da confiança com nós próprios, porque se eu me disponho a fazer alguma coisa, e depois chega a altura e eu não consigo fazer porque deu errado,
eu vou ter menos confiança em mim própria, até para outros trabalhos. Então eu acho que isso é super importante. E eu acho também que empreender é uma roda viva de emoções, de coisas novas, de projetos novos, de coisas a acontecer, de pessoas a conhecer. E eu acho que é muito importante manter a mente aberta no sentido de eu vou ter que estar sempre a fazer isto. Ou seja, é uma vida que ainda que as pessoas vendam eu tenho que... Tens a tua agenda, tens os teus horários, tens o teu dinheiro, és tu que te pagas, não sei o quê. Certo, mas é uma vida que tu tens que estar sempre, porque principalmente no digital, quando nós empreendemos no digital, as coisas mudam muito rápido, não só nas ferramentas, mas na forma como as pessoas recebem as informações, lidam com as informações, querem fazer. Por exemplo, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, antes do Covid acontecer, quase ninguém falou. As pessoas tinham medo de comprar alguma coisa online. As pessoas tinham medo de um curso online. O que era um curso online? As pessoas tinham medo. Hoje em dia já é normal haver um curso online para aquilo. Aliás, eu já ando à procura se existe um curso online naquela área. E antes não havia. Então, empreender muda muito rápido, principalmente quando falamos no digital. E eu acho muito importante as pessoas não desistirem quando há os primeiros tropeços, porque vão haver muitos tropeços em diversas fases. Vocês vão começar e vão ter medo de pedir dinheiro, de cobrar. Não é pedir dinheiro, é de cobrarem bem o trabalho que vocês fazem. Vocês vão ter medo de começar e medo que os outros vão dizer da opinião. Vão ter medo de se expor muitas vezes. Outras pessoas não, outras pessoas vão ter medo de e quando isto deixar de ser só um projeto e passar a ser um negócio, o que é que eu vou fazer à minha vida? E qual é o momento de eu decidir se tenho que ir para o meu, ou seja, full-time empreender ou não, ou vou fazer isto a meio termo? Eu acho que há muitas questões na cabeça de quem quer empreender e eu acho que mais importante do que tudo é que tem que estar alinhado com quem vocês são e com aquilo que vocês querem fazer. Não têm de empreender só porque o mundo vos diz para empreender. Não é a única forma de ganhar dinheiro. Há muitas pessoas que ganham dinheiro de outras formas, ou seja, de subirem nas carreiras, terem... Formas legítimas, não é? Sim, de formas legítimas. Mas eu acho que empreender tem que ser mesmo sobre... Eu quero fazer muito isto. Isto tem mesmo significado para mim. E isto está muito ligado com a marca pessoal, como eu falo. Eu acho que vocês trabalharem a vossa marca pessoal, sejam empreendedores ou não, porque marca pessoal existe desde o momento que nós nascemos, independentemente daquilo que nós fazemos. Então, para mim, é muito sobre aquilo que eu estou a fazer hoje, à segunda-feira, à terça-feira, à quarta, à quinta, à sexta, ao sábado, ao domingo. Está ligado com aquilo que eu mais quero fazer a minha vida todos os dias. Se sim, então eu estou disposta a passar pelo processo. Se não, vai haver um momento que eu vou desistir. Completamente. E já agora, muitas vezes acha-se que, vou empreender e agora vou ficar com muito mais tempo livre, vou trabalhar muito menos, e nós sabemos na prática, e convivemos com outros empreendedores, que pelo menos nos primeiros anos de negócio é muito ao contrário, não é? Ou pelo menos a maioria das vezes, não é? Nós acabamos por trabalhar muito mais horas do que trabalhávamos por conta de ontem, só que temos outra visão e estamos dispostos a sacrificar-nos mais porque é o nosso próprio projeto, e é o que dizem muitas das vezes, mas obviamente que custa muito mais trabalhar 10, 12, 14 horas se for preciso do que quando trabalhavas 7 ou 8 horas. Então é preciso muito esse espírito de sacrifício, é preciso gostar muito do que fazemos, e eu acho que também temos de tocar aqui numa questão que é, às vezes, e eu concordo com o que estavas a dizer, atenção, mas eu quero ir para ali, mas às vezes no caminho nós precisamos que o caminho... nós acabamos por perceber que é mais para a direita ou que é mais para a esquerda. Ou seja, até temos uma ideia inicial na prática, mas depois fazendo, porque é isso que às vezes também falta, que é o fazer. Porque nós muitas vezes estudamos, só que falta a parte mesmo de aplicar, de fazer e de fazer a asneira, quando tem que ser feita. E nesse caminho é que nós muitas das vezes encontramos aquilo que nós efetivamente somos bons a fazer, o cliente que nós queremos ajudar, o nosso avatar, a persona. Sem dúvida. Esses termos mais técnicos, e às vezes as pessoas também se prendem muito com esta questão de ficam à roda porque não encontram esse caminho. Têm medo de arriscar, têm medo de... Porque quando nós dizemos que sim a uma coisa, nós vamos dizer que não a outras. Claro. Ou seja, há muito este medo, não é? Nós, quando começamos a empreender, queremos fazer tudo, porque nós temos medo de só fizermos uma coisa, a questão da especialização, temos medo de não ter clientes o suficiente para conseguir
não é? Ou seja, ter o nosso negócio. Por isso é que muitas pessoas acabam por começar no geral e depois o que é que acontece? Vão para o nicho, não é? Como tu costumas dizer. Riches are in the niches. Exatamente. Mas, ou seja, há muita gente que tem medo, aliás. Assim. Há 2 anos tu imaginavas a trabalhar com infoprodução? Há 2 anos, se calhar, sim, porque eu já vinha enviesado, ou seja, já trabalhava com essa área, mas sim, ou seja, eu percebo o teu... Mas, ou seja, exatamente o que tu estás a fazer no dia de hoje. Não. A mesma coisa. Há 2 anos atrás, aliás, há 2 anos atrás eu ainda nem empreendia. Eu estava a começar a criar conteúdo por conta de outra pessoa. Mas, para além disso, há 2 anos atrás eu nunca pensei que eu fosse trabalhar especificamente com empreendedores que querem trabalhar o seu nome para ser uma referência. Ou seja, eu ainda achava que ia trabalhar o marketing digital no geral. Então, eu acho que isto é muito o ir fazendo. E há uma coisa muito importante que eu queria aqui tocar, que tu estavas a falar, que é o início vai ser muito difícil, porque o início vocês vão ter que sacrificar muito das coisas que vocês querem fazer ou que vocês gostam de fazer e as pessoas ao vosso lado não vão entender. Muitas vezes as pessoas ao vosso lado, por mais que vos apoiem e gostem daquilo que vocês estão a fazer e até vos deem aquela palavra de incentivo do vai, faz, porque às vezes as pessoas, ninguém me apoia. Não, às vezes a tua mãe apoia, o teu pai diz-te para fazer, o teu avô apoia de certo, mas eles não vão perceber. Muitas vezes, se eles não tiverem passado por isso, ou tiverem, mas já foi há muito tempo, eles não vão entender a tua fase inicial, porque na fase inicial, às vezes trabalhamos 15 horas por dia. Não saímos de casa, digamos assim. Eu, pelo menos, estou a falar de eu, não é? Não saímos de casa. Queremos fazer tudo, atender tudo. Ficamos sem tempo porque queremos ter aquele rendimento ao fim do mês. Nós dizemos, eu quero ter aquela faturação. Não pensamos que a faturação não é tudo. Ou seja, para concluirmos aqueles objetivos, ficamos sem tempo e há aquele processo que as pessoas ao vosso lado não vão entender. Elas vão dizer, não achas que estás a trabalhar demais? Não achas que isso não é assim? Não achas que devias fazer de outra forma? Não achas que estás a fazer mal? Porque elas não vão perceber. E não é porque elas não gostam de vocês. É exatamente por elas gostarem de vocês que acham que vocês não estão a fazer aquilo que vocês pintaram que ia ser empreender, só que há essa parte muito importante de empreender. Empreender não é só sobre as flores, é sobre os espinhos. Nós temos que perceber que quando empreendemos há uma fase, eu sinto que ainda estou nessa fase, há uma fase que vais ter que dar o litro, muito, e tu vais ter que sempre dar o litro, mas vai haver ali uma fase inicial que tu tens que dar o litro porque é preciso, tens que dar aquele boost. Eu sinto que ainda estou nessa fase. Às vezes penso assim, eu ainda estou nessa fase. Eu acho que nós todos às vezes também temos aquela ideia de que um dia vai estar perfeito, não é? Tipo, ou seja, que não nos vamos ter que chatear com nada e tudo isso, mas há sempre algum desafio em cima da mesa para nós resolvermos. Sempre. Na altura que tu começaste eram uns, que eu lembro dos desafios, foi um bocadinho nessa altura que eu te conheci, estavas a tocar agora nesses tópicos. Depois começam a ser outros, hoje em dia já temos as 2 equipas, já há desafios relacionados com gestão de pessoas, gestão de recursos, tudo isso, ou seja, depois vêm outros desafios novos e há uma coisa que eu acho muito interessante, tocámos sobre a parte também de mentores e é o grupo de pessoas que nos rodeiam, que é, vocês não têm que deixar obviamente de ter os amigos que tinham antes de empreenderem, mas também têm que arranjar pessoas com quem vocês possam partilhar os desafios que vocês vivem no vosso dia-a-dia. E muitas das vezes estes desafios não vão ser compreendidos por pessoas que não vivem coisas pelo menos semelhantes às que vocês passam. Então esse é um conselho que eu também deixo, que é rodeiem-se de pessoas que vos entendam, no fundo. Que compreendam as vossas dores, que já tenham eventualmente passado por isso, ou que estejam a passar, porque vai ser muito mais fácil quando é assim. Sim, aliás, nós temos ali uma planta em cima, que é, relembra-me, tu dizes sempre o nome e eu esqueço-me da planta. Aquela ali? Sim. O bonsai? O bonsai, que é exatamente sobre isso, não é? Ou seja, se estiver naquele vasinho pequeno, não vai crescer mais. Se dermos muito espaço, ele vai crescer imenso. E às vezes tem mesmo a ver com isso o ambiente. Nós, quando estamos num sítio onde as pessoas que estão ao nosso redor não nos deixam crescer, nós não vamos conseguir crescer. Nós, quando estamos num ambiente em que as pessoas ao nosso redor impulsionam-nos para crescer, dizem para vocês irem, dizem para vocês fazerem, não sei o quê, nós vamos lá chegar. Nem que seja porque nós queremos, porque estamos a ser impulsionados para. E juntamente isso com a nossa fome de vencer, nós vamos conseguir lá chegar. E agora estavas a tocar nisso, eu acho que isso é um tópico muito bom para nós, entretanto, terminarmos aqui o nosso episódio, que é do começar antes de estar perfeito. E eu queria tocar nesse tópico mesmo com o podcast, porque e quem vê aqui o podcast, não é? Quem nos vê aqui diz, ok, isso é fácil de falar, não é? Depois de estarem aí com bons microfones, um cenário giro, não sei o quê, ou começar antes de estar perfeito, não sei o quê. Mas para nós não está perfeito, não é? E se nós não tivéssemos começado a empreender de todo que estaríamos aqui hoje, de todo, porque provavelmente estarias numa empresa, eu estaria noutra empresa, nem nos teríamos conhecido muito provavelmente, mas mais do que isso, nós não estaríamos aqui. E
para nós, isto ainda tem muita margem de evolução. Só que nós tínhamos que começar. E nós já começámos num nível bom. Porque nós somos os dois mega exigentes. Porque nós somos muito exigentes e é questão de... Há um mínimo que eu não quero descer. Mas já sei que há muita coisa para melhorar. Muita mesmo. Até tudo aquilo que nós falamos aqui. E eu acho que empreender é sobre isso. Vocês não têm que começar como qualquer um. Do género, nem que seja aqui uma coisa a vender, uma coisa qualquer. Não. Vamos começar com um bom nível do género. Eu vou começar aqui... Mas é um bom cá em baixo, porque eu vou crescer muito, eu vou me tornar excelente. E eu acho que isso é muito importante quando nós começamos a empreender. Não esperar estar perfeito, porque nunca vai estar perfeito. Porque quando vocês atingirem aquele nível, vocês vão querer ir para o nível a seguir. Quando vocês atingirem o outro, vocês vão querer ir para o outro a seguir. E vai ser sempre assim. 100% de acordo. 100%. Eu acho que é isso. Que acaba aqui em relação ao podcast. Nós somos mega exigentes. Está bom. Para nós poder estar melhor aqui várias coisas, não vale a pena estar a mencionar. Alguns de vocês vão perceber, outros não. Mas é isso. Há muita margem de progressão neste sentido e é essa a nossa premissa, ao fim e ao cabo, também, que é fazer o melhor possível com as condições que nós temos. Não é? Sem dúvida. E agora queria dizer-te aqui, em jeito de resumo, o que é que tu dirias para quem nos está a ouvir e está naquela fase do eu quero empreender, mas ainda não dei o passo, ou eu estou no início de empreender e estou quase a desistir porque as coisas não estão a correr bem. Já pensei em voltar ao meu emprego anterior, ou já pensei em ir para uma coisa completamente nova porque as coisas não estão a correr bem. E, não é? Quem está nesta fase, há muita gente nesta fase, principalmente que nos acompanha, e eu quero que digas como é que tu falarias para estas pessoas? Então, acho que a primeira parte dá para ambas as personas, digamos assim, ambas as situações, que é ter um fundo de emergência. Nós já falámos também um bocadinho sobre esta questão. E consoante a realidade de cada um, esta questão tem que ser adaptada, não é? Que foi aquilo que nós falámos. Quer eu como tu, tínhamos a possibilidade de viver em casa dos nossos pais, ou seja, não irmos ficar na rua, esse é um primeiro ponto. Nos falta a comida. Mas privei-me de muita coisa que fazia na altura, não é? Sim, mas exato. Mas, ou seja, a questão de não termos dívidas, podemos não termos filhos, não termos despesas e tudo isso ajuda muito nessa questão, mas eu acho que se tivermos uma fonte de emergência, não é? Seja de 3 meses, 6 meses, 9 meses, consoante a quantidade de despesas que nós temos, vai-nos dar uma lufada de ar fresco neste processo. Porque é como estavas a falar. Por exemplo, para essas pessoas que estão neste caminho de desistir e não desistir, se calhar o que lhes está a faltar pode ser a parte também do dinheiro. Monetária. E eu posso falar também do meu percurso. Na altura tinha uma fonte de emergência de 6 meses. E houve ali uma fase mais inicial, as coisas não posso dizer que estavam a correr mal, mas estavam a ser mais desafiantes. Os primeiros ali 2, 3 meses, não estava com aquele pensamento de desistir, porque eu tinha a minha cabeça de vou tentar 6 meses, e se der a janeiro eu volto atrás e a minha vida não fica pior por causa disso. E isso dá-nos esse discernimento e essa tranquilidade de poder ir passo a passo fazendo aquilo que eu acho correto. E eu também toquei nisso há pouco, que é, eu na altura tinha bem claro quais é que eram os tipos de clientes que eu queria trabalhar, quais é que eram os tipos de pessoas, né? A primeira parte do alinhamento de valores éticos e profissionais, e então isso permitiu-me, ali nos 3 meses, ainda que os resultados não tivessem sido excepcionais, estar mais tranquilo, e houve ali um mês, que foi como tu disseste, que às vezes vem a maré alta, não é? Ou seja, acho que foi ali no meu 4º ou 5º mês, do nada deu o boom inicial do meu negócio. E a questão que fica é, e se eu tivesse desistido nessa altura? Nunca tinha colhido os frutos daquilo que tinha feito. Então essa seria a minha primeira premissa, de ter uma fonte de emergência. E a segunda era ter a paciência de acreditar no processo de empreender, porque muitas das vezes só colhemos os frutos mais lá na frente. Ok? Nós vamos semeando. E no meu caso foram 4, 5 meses, mas há casos em que vai demorar mais tempo. Tem muito a ver muitas vezes com a clareza que nós temos sobre o que queremos. E nem sempre nós vamos ter essa clareza. Nós vamos ganhando fazendo. Então, dando mais uma premissa sobre esta parte do empreender para os dois lados, que é, estudem muito, mas apliquem ainda mais. Sem dúvida, acho muito importante. E tu, o que é que tu podias aconselhar tanto a uma persona como a outra? Ou seja, a quem está a pensar em empreender e a quem está neste limbo de desistir. Ok, quem está a pensar em empreender, eu acho que é muito importante vocês terem um porquê muito forte. E isto até se fala muito no digital, é clichê, do porquê e do porquém, não é? Porque depois em diferentes fases da vida há o porquém. Quando temos um filho, queremos dar-lhe uma vida melhor, ou temos uma família que temos que sustentar de alguma forma, porque
whatever, queremos lhes dar uma vida melhor, eu acho que ter um porquê ou um porquê é muito importante, porque naqueles dias, porque vai estar mesmo difícil. E se vocês só forem pelo dinheiro, não vai ser suficiente. Se vocês só começarem a empreender porque eu quero ganhar mais dinheiro, não vai ser suficiente, porque vai haver fases que vocês não vão estar a ganhar dinheiro, vão estar a ganhar para pagar contas. Aconteceu muito no início, os primeiros meses eu só ganhava para investir, ou seja, eu não tirava para mim, era para as minhas despesas básicas e para investir outra vez numa mentoria, numa formação, numa coisa nova, numa ferramenta, num computador, num telefone, sempre a melhorar. Então, hoje em dia investimos muito em e hoje em dia investimos muito em formação, mas hoje em dia também já com uma estrutura diferente. Claro. Mas quando começamos, se é pelo dinheiro, esqueçam. Pelo dinheiro não vale a pena começar logo. Ou seja, claro que quando nós fazemos as coisas nós queremos ter um benefício financeiro, como é óbvio, ninguém aqui vai estar a mentir, eu faço isto só porque... Não, também ganhamos dinheiro. Mas... se for por isso que vão começar, não comecem de todo, porque não vai ser sustentável a longo prazo. E depois, para quem está e as coisas não estão a correr bem, quero desistir, não está a correr bem, isso aqui, avalia muito bem o que é que vocês estão a fazer neste momento. Para mim é muito importante vocês olharem, fazerem o exercício de introspeção, autoconhecimento, que eu adoro essa parte, que é o olhar para mim, eu conseguir pôr-me de fora. Há um livro que eu adoro do José Saramago, que é Da Ilha, do conto da ilha, da ilha, ou seja, é o sair da ilha para ver a ilha. E eu adoro, é um livro super pequeno, nem eu tenho aqui, acho. Livro, mas tu é que me nem eu tenho aqui, mas ele é super pequeno, ele tem 40 páginas ou o que é, e ele diz mesmo para nós sairmos da ilha para vermos a ilha. Eu acho que é muito importante às vezes isso nós fazermos, que é nós sairmos de nós para vermos onde é que nós estamos e quem é que nós somos, e nós conseguirmos fazer a avaliação de: eu disse que eu queria chegar ali, mas eu estou a fazer aquilo que realmente eu disse para fazer para chegar ali. Às vezes nós desistimos porque, está a ser tão difícil, mas eu nem estou a fazer 1/3 do que eu devia fazer para chegar ali. Às vezes eu desisto porque as coisas não estão fáceis, mas eu fiz para as coisas não serem assim. Então, para quem está nesta fase, tenham o discernimento de olharem para vocês e perceberem: eu estou a fazer aquilo que eu disse que eu ia fazer? Há alguma forma diferente do que eu estou a fazer? E às vezes isso pode ser dar um passo atrás para depois dar mais à frente. Às vezes isso pode ser fazer outra coisa completamente diferente do que aquilo que eu quero fazer. Às vezes pode ser confiar noutras pessoas, estar rodeada de outras pessoas, pôr-me em ambientes onde elas estão, ir a um evento presencial que eu nunca fui para conhecer alguém que me pode ajudar, fazer aquela pergunta àquela pessoa que eu nunca tive a coragem de fazer que me pode ajudar. Eu acho que isso é muito importante. Então eu diria mesmo, eu acho que isto serve para qualquer pessoa, saiam de vocês e analisem-se. Eu gosto muito de fazer isso quando eu olho para mim e penso assim: caraças, tu não estás a chegar ali. Espera lá, o que é que se passa? O que é que está a faltar? Há alguém que te consegue ajudar a fazer isto? E eu acho que isso é muito importante. Sim, eu acho que é muito importante. Olha, vou deixar só uma última mensagem que vai impactar aqui um bocadinho esta questão que tu também já tocaste, que é o networking. Que eu olho para os nossos percursos e claramente termos trabalhado o nosso networking também nos levou até aqui. Então, se eu pudesse também deixar uma última mensagem, seria nesse sentido. De saírem da vossa casa, do vosso escritório, conhecerem pessoas e serem intencionais também nas relações. Não é serem interesseiros, que têm que ser interessantes antes de serem terceiros, mas procurarem estar com pessoas que são semelhantes a vocês ou que estão num nível ainda acima de vocês e tentarem... Ou seja, que estão onde vocês querem chegar. E tentarem entender o que é que essas pessoas fizeram, fazer uma pergunta-chave sobre algo que esteja a bloquear o vosso percurso, o vosso negócio. Conhecerem pessoas que vos metam em certos palcos, entre aspas, ou seja, que vos deem visibilidade, que consigam criar-vos oportunidades, porque vocês vão ter que trabalhar nesse sentido para também chegar a outro nível. Não é? E eu sei que às vezes no início não é fácil, olhem, mas é assim, nem que seja dizerem que tem um cliente que ele precisa de um serviço para conhecerem outra pessoa. Estou a brincar. Esta piada foi boa. Estou a brincar. Estava a trabalhar o teu networking na altura. Estava a trabalhar Não, mas estou a brincar. Mas eu acho que é muito importante, nem que seja, se não tem esta possibilidade logo de fazer parte de uma mentoria, ir a um evento, mas então sigam as pessoas que vos inspiram. Vejam o que é que elas estão a fazer, perguntem-lhes. Eu sou aquela pessoa, pelo menos no meu Instagram, até ao dia que me for possível fazer isso, porque eu sei que vai haver um dia que não vai ser possível, eu vou fazer isso, que é eu respondo a toda a gente que manda mensagem, porque é algo que eu gostaria, aliás, que gostaria que toda a gente tivesse feito quando eu fiz, porque eu fazia perguntas e às vezes eu não tinha resposta, porque é normal, as pessoas têm as suas vidas, mas eu faço isso porque eu adorava que quando eu comecei alguém me tivesse dito: olha, achas que isto está bem? Eu dizia: não, olha, não está bem, ou então continua a fazer. E às vezes é uma pequena coisa que vai ajudar a pessoa a ir. Então façam as perguntas certas às pessoas que vos podem ajudar. Sejam interessantes para elas, não sejam só interesseiros. Há pessoas que às vezes têm aquela questão, como tu disseste: eu vou fazer aquilo porque aquela pessoa... Não, façam porque realmente vocês são interessantes e vão conseguir ajudar aquela pessoa, e aquilo vai voltar para vocês de uma forma ou de outra. E foi assim que nós temos muitas conexões hoje em
dia de diversas pessoas foi porque nós as ajudámos e fomos interessantes para elas antes delas serem para nós. E pronto, na verdade acho que é isto. Temos que a nossa dinâmica aqui do Deu Match Podcast, que é Sim. o conceito do Deu Match. Quem não viu o episódio 0 tem que ir ver. Então, desta vez vou começar eu. Vamos ver aqui. Oh, meu Deus. O que é que estará aqui? Será que vai dar match? Será que não vai dar match? Vamos ver. O que é? Ok. Surpresa no aniversário. Dá match ou não dá match? Dizes tu primeiro? Eu acho que sei a resposta. Eu sei a minha, sei obviamente. E acho que sei a tua. Assim, para mim dá match. Eu também acho que dá match. Mas eu sou muito ansiosa. Eu sei. Então eu não consigo... Aliás, eu sou a pior a fazer surpresas. Ela gosta que eu a surpreenda, mas quando é ela a me surpreender, ela sofre de ansiedade. Eu não aguento. Eu não consigo não contar. Eu até posso partilhar que... Nem sei quando é que foi agora há pouco tempo. Foi do MotoGP. Foi do MotoGP. Eu estava a comprar os bilhetes para oferecer ao Rodrigo de madrugada. Foi de madrugada, era para aí meia-noite ou uma da manhã. Já estavas a dormir ou perto de dormir. E eu virei-me para ele e disse... Estou ansiosa para te contar uma coisa. Tenho uma surpresa para ti. Estou ansiosa para te contar. E eu não lhe queria contar aquela hora que ele estava a dormir, mas tipo, eu estava ansiosa. Eu dormi aquela noite ansiosa porque eu queria lhe contar que tinha os bilhetes para ele. E assim que ele acordou de manhã foi a primeira coisa que eu fiz. Eu sou precisamente ao contrário. Tipo, eu guardo tão bem a surpresa que eu estou tipo... Ela quando vir vai curtir. Mas eu não consigo ser assim. Então tipo, para mim sim, eu gosto de surpresas, mas eu sinto que se for eu a fazer às outras pessoas, eu vou contar a surpresa porque eu não consigo. Eu sofro, eu tenho que contar. Mas eu adoro surpresas, principalmente quando é para mim. Imagina, quando eu não estou a esperar acontecer alguma coisa, eu adoro. Então ficas a saber. Mais ainda. Como se eu não soubesse. Agora sou eu. Vamos ver. É verdade, vocês podem participar nisto, deem as vossas sugestões. Nós pedimos ajuda também ao chat GPT nesta dinâmica, sendo mega honesto. Por isso há aqui algumas... Esta é boa. Ui. Trabalhar em casa, dá match ou não dá match? Já não dá match para mim. Já não dá match. Já deu, não. Eu prefiro trabalhar no meu escritóriozinho fora de casa. A mim dá match. Eu adoro trabalhar em casa. Eu sou aquela pessoa que se o Rodrigo não disser nada, eu fico das 9 às 9 no escritório. Sem sair de lá, só sai para ir almoçar e para ir à casa de banho. Se for preciso, não sai para mais nada. Mas não é por mal. Eu adoro trabalhar fora. Imagina, quando nós estivemos a viajar, eu fui adorar trabalhar fora, sair de fora. Mas eu preciso ter o meu espaço, que é aquele espaço que é tipo o meu bunker. Estás a ver? Que eu fico lá e que ninguém me chateia lá e que aquilo é só meu e que às vezes eu preciso daqueles dias que eu vou estar das 9 às 9 e está tudo bem porque são precisos empreender, lá está. Vai haver dias que vocês vão ter que fazer coisas que vocês não querem fazer porque os adultos fazem coisas que não querem fazer. Só as crianças é que fazem aquilo que querem só fazer. Então eu acho muito interessante. Pronto. E é isto. Espero que tenham gostado. Estejam à vontade para participar aqui nesta dinâmica e deixem os vossos comentários. Sim. E esperamos por vocês num próximo episódio. Sim, até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.